Ayahuasca, de quais são de onde se obtém a ayahuasca. A ayahuasca hoje, antes de mais nada, é uma substância lícita, tá? Você não está cometendo nenhum crime, você não está indo contra a lei do país. No Brasil, tá? Você está me vendo de outro país, eu não sei como é que é a legislação aí no seu país, mas no Brasil especificamente a ayahuasca é legalizada, tá? Ela começou a ser legalizada por causa do Santo Daime, então não é nada contra a lei. Usar a ayahuasca é absolutamente normal, você vai achar uma tonelada de vídeos de pessoas escrevendo experiências diferentes. Mas vamos lá, minha primeira experiência com a ayahuasca. Quando eu travei essa primeira experiência com a ayahuasca, eu, como cientista, como pesquisador, enfim, a minha formação é bem ampla, integrada em antropologia. Eu queria entender como funcionava, mas eu não queria entender o funcionamento da ayahuasca num lugar religioso. Eu queria entender o funcionamento da ayahuasca a partir de uma perspectiva terapêutica, através de uma experiência mais sólida. Por exemplo, eu cheguei a esse livro, que é da Rachel Harris, é uma PhD, que se dedicou ao estudo da ayahuasca. Então eu queria partir desse mesmo pressuposto. Então a gente tem agora um site, um projeto AYA.org. O site está ainda sendo modificado, é o projeto da ayahuasca, para ampliar e levar essa experiência para todo mundo. Então, a primeira vez que eu tomei, eu preparei, eu adquiri os produtos, né, os dois componentes básicos da ayahuasca, eu preparei esse cozido, esse vinho. Da primeira vez que eu utilizei, eu não senti absolutamente nada, tinha uma certa paz, mas nada mais que isso, porque ele estava ainda muito recente, ele não havia ainda tido tempo de experimentar. No segundo momento, quando eu usei a ayahuasca, eu me lembro que eu estava em casa nesse momento. Eu não estava no laboratório, eu não estava na hora de PNL, eu estava em casa. E eu me lembro que eu tomei uma dose, não deu nada, tomei a segunda dose, começou a dar um pequeno enjoo, o gosto é muito forte. E aí eu me lembrava de tudo que eu havia assistido e lido anteriormente, geralmente toma-se 3 doses. Embora 2 doses sejam bem suficientes para quem não está acostumado. Eu tomei as 3 doses. A partir do momento que passou, aí eu vou dizer, da primeira dose até a terceira dose, deve estar mais ou menos 1 hora. Eu estava bem, mas eu comecei a sentir um frio. A ayahuasca ela tem uma capacidade de reduzir, de baixar um pouco a sua temperatura corporal. E essa queda de temperatura corporal acaba te forçando a buscar abrigo. Quer seja no cobertor, quer seja numa roupa. E ela mesma, a ayahuasca, esse livro se chama-se Ouvindo a Ayahuasca. E ela realmente te fala. É muito louco quando a gente começa a perceber que uma planta fala. Eu fiz uma postagem um dia desse, não ouça gurus, ouça as plantas. É uma referência direta exatamente à ayahuasca. Porque ela não vai te dar simplesmente quem usa, né, algumas pessoas que fazem uso de substâncias ilegais, como a cannabis, cogumelos, não é ilegal, eu disse, mas não há legislação sobre ele, o LSD, enfim, qualquer outra droga, e ouve falar do Santo Daime, sempre imagina que vai ter uma experiência de droga. Não, é uma experiência completamente louca. Primeiro porque ela vai te dizer o que fazer. Tá? Muita gente às vezes usa algumas substâncias para ficar leve e não ter que pensar em problemas, né? As drogas geralmente servem para tirar problemas. E a ayahuasca, ela serve inclusive que addiction em inglês quer dizer vícios,
Quando você começa a usar a ayahuasca, você começa a retirar outras drogas da sua vida. Você começa com álcool, você vai seguir com cigarro, você vai seguir com drogas ilícitas, enfim, vai haver uma coisa natural, você não tem que fazer nada. É o que eu te falei, é a ciência por trás da ayahuasca. Então, tomei a ayahuasca, então, passou essa 1 hora depois, o meu corpo pediu para deitar. E ao mesmo tempo em que o meu corpo, a minha cabeça, pedia que eu separasse certas coisas. Entre elas, água, eu devia ter água próximo, eu devia ter um balde. Eu achei o primeiro balde que estava na minha frente, eu estava né, casa arrumando casa mesmo, então esse dia eu estava sozinho. Peguei lá um balde, coloquei do lado, não sabe para quê, imaginava, já tinha visto alguma coisa. Mas por que me veio essa ordem? Eu entrei no meu quarto, embora estivesse frio, eu fui orientado, ouça a ayahuasca, a ligar o ar-condicionado. Nesse momento, eu perdi um pouco, foi a minha primeira experiência, então eu perdi um pouco a noção de mim mesmo. Hoje em dia, depois de um treino, depois de a gente fazer uma pesquisa aqui em Belo Horizonte sobre o uso dos enteógenos, você já não perde mais a consciência total, você consegue escrever, eu tenho relatórios, enfim, eu tenho um estudo sobre isso, mas no primeiro momento, sim, eu me perdi. Eu comecei a ter visões, mirações, eu não sei se eu não consigo colocar alguns vídeos aqui, umas imagens, mas as mirações da ayahuasca são absolutamente incríveis. Você tem visões indescritíveis. São visões que não chegam aos pés ou nem próximo de nenhuma descrição de qualquer outra droga psicodélica que te cause visões, que te cause alucinações. A ayahuasca tanto funciona de olhos abertos quanto de olhos fechados, embora a minha experiência tenha tido de olhos fechados no ambiente escuro. Então, nesse momento, eu coloquei uma música. E essa música, que no processo da ayahuasca a gente vai chamar, no Daime eles chamam de inários, porque eles recebem essas inspirações através, enfim, são crenças, que eles vão cantar esse inário, os xamãs vão dizer algumas músicas, e no processo terapêutico tradicional, você geralmente vai escolher uma música que o seu corpo vai pedir essa música. Como eu tenho uma grande ligação com o hinduísmo, com o cristianismo, eu acabei colocando alguns mantras. E nesse momento, eu já não estava mais ali. Eu tinha entrado num outro mundo, eu tinha entrado num outro patamar onde os meus olhos viam uma enxurrada de formas geométricas que se cruzavam, que se entrecruzavam, que se misturavam, que se mesclavam umas com as outras. Todo o processo. Então, a primeira parte foi uma meditação muito profunda, que isso não sei o tempo que durou, eu imagino que mais de 1 hora, quase 2, porque a dose foi forte talvez, foi a primeira vez. Então, eu imagino que 1h30, 2 horas, tendo muitas visões. E em seguida, é uma meditação que traz imagens e traz conselhos. Você ouve coisas. Aí você vai me dizer, essas são criações da sua mente ou são coisas que vêm de outro lugar? Da sua crença. Durante as minhas experiências com a ayahuasca, a própria ayahuasca me disse, é muito louco, parece que quando a gente começa a entrar nesse processo, procurem mais vídeos e relatos, ela mesma vai te dizer aquilo que você tem que fazer e aquilo que você tem que... Então é uma meditação quase que guiada, porque ela, mesmo que depois diminua um pouco as visões, ela vai te dizendo coisas, e essas coisas vão sendo trabalhadas com você e ela. Alguns especialistas chamam a ayahuasca de a planta professora, porque ela vai te ensinar.
Ela te ensina através de interação, ela te ensina através de perguntas, ela te ensina através de recordações, e ela faz como uma casca de cebola. Ela vai tirando camada por camada. A mais superficial, que está ali recente, aquele problema que você teve recentemente com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, enfim, vai se descascando aquela semente, aquela casca de cebola, e quando a gente descasca a cebola, a gente chora. A ayahuasca vai te libertar muito, você vai chorar muito, geralmente. E às vezes, quando você sente que vocês, né, que é uma junção, é um trabalho junto de você com a planta, professora, quando você entra nesse processo, você sai total e completamente do seu patamar. Você sai, você está em outro nível, você está vivenciando um estado alterado de consciência. E você sabe que você está ali. Você não perde a consciência de quem você é. Você continua ali, mas você sabe que você está não sozinho mais. Você tem uma conexão com o sagrado. Por isso, talvez, Mestre Irineu, que foi a pessoa que trouxe o Daime da floresta para a gente, que conseguiu, eu acho que, se não me engano, na década de 30, de 40, a legalização do uso da ayahuasca no Brasil, até pelo comportamento exemplar do Santo Daime. Ele falou no vídeo anterior, tem duas condições quando você vai ao Santo Daime. Uma é de tomar pelo menos uma dose, porque o ambiente em si se modifica, antes que a força se modifica. Numa linguagem cristã, é como se o Espírito Santo passasse a pairar sobre aquilo, e todas as pessoas conseguem, de uma certa forma, fazer uma comunhão com tudo isso. Para mim, apareceu uma forma hindu chamada Jagannath, que me guiou durante todo o processo, durante todas as outras horas, para que eu pudesse descobrir problemas internos, problemas que eu não estava encontrando numa análise tradicional, numa psiquiatria, na psicanálise, enfim, eu não conseguia achar em lugar nenhum, não conseguia solucionar com a EFT, com a PNL, enfim, claro, médico por ti mesmo, né? Então, a ayahuasca me trouxe esse feedback de que funciona. Ela vai te contando coisas, ela vai te revelando coisas, ela vai te deixando cada dia, cada vez mais aberto. E nesse momento acontece o que a gente chama, na linguagem do Daime, de peia, ou numa linguagem mais normal, você vai eliminar, quer seja de forma real, quer seja de forma energética, você vai colocar para fora tudo aquilo que te faz mal, que te faz mal. E essas coisas, às vezes pode sair muito, às vezes pode sair nada, às vezes pode achar que saiu assim muito e não saiu nada. Ele faz uma limpeza. Os efeitos da ayahuasca, você vai entendendo. Essa limpeza não acontece sozinho, você participa do processo ativamente. Ela te traz imagens natais, pré-natais, infantis, de relações anteriores, tudo até o seu momento atual. A ayahuasca te traz essa experiência, e nessa experiência de vivenciar o que é a ayahuasca, você acaba experimentando-se e você percebe que há mais a ser descoberto. A sessão acaba por 4 horas e você se sente completamente leve. Imagine que você toma uma dose de serotonina na veia. Serotonina é aquela substância que trabalha no seu cérebro para te deixar feliz. Então você tomou serotonina na veia. No final você se sente super leve, um pouco gasto de acordo com a exigência daquela sessão. E aí sim, a gente começa um processo terapêutico em cima disso. Às vezes a gente pode discutir, às vezes não. Às vezes a gente só trabalha com os efeitos posteriores. Para vocês, que deu para ter uma pequena ideia, eu quero mais vídeos para te explicar como trabalhar um pouco mais com a ayahuasca no sentido mais real e psicológico da coisa. Fique ligado, assine nosso canal e você vai saber mais sobre a medicina